vamos só ouvir, não ler. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Queridos irmãos, vigiai. Esta é a palavra desse domingo, que inicia o novo tempo litúrgico, o ciclo A, que vamos enfatizar nas leituras durante o ano de 2014, o Evangelho de Mateus. A liturgia é dividida no A, B e C, o A Mateus, B Marcos, C Lucas. Esse tempo que nos prepara para a vinda do Senhor. Nesses 2 primeiros domingos, nós estaremos refletindo sobre a segunda vinda de Jesus, definitiva, a vinda definitiva, a sua segunda vinda. E na atitude vigilante e alerta. E os 2 últimos, aqui vamos refletir aquela expectativa dos profetas e de Maria, a vinda do Senhor no seu Natal, o nascimento de Jesus. Então são essas vindas, e é curioso e interessante, tanto o Natal como a Páscoa, dada a importância desses eventos, são preparados antes, durante e depois. O antes, 4 domingos que nos prepara, no Natal, na Páscoa 5, mas tudo focando no essencial. Então o Advento, a própria palavra já diz, quer dizer vinda, aquele que está para chegar. Então Advento, e isso reporta a expectativa do povo de Israel quando esperava a era messiânica do Messias que viria resolver a situação do povo. Nós ouvimos aí na primeira leitura como que o profeta Isaías pinta um mundo assim de fraternidade, um
os instrumentos de guerra, de violência, transformando em instrumentos pacíficos. Vai assim acontecer algo diferente, a paz, a justiça, sonhada por todos. O sonho do profeta, ele continua em todos aqueles que lutam por um mundo justo, humano, fraterno. Este mundo, ele foi concretizado em Jesus, mas se olharmos ao nosso redor, tem muita coisa por fazer. Estamos presenciando hoje, mais do que nunca, a injustiça, a violência, o descaso, a indiferença nesse projeto de Deus. Será por quê? Paulo dá uma chave de leitura. Porque estamos ainda dormindo, estamos ainda por despertar. Acorda tu que dormes. Tem muita gente acomodada, tem muita gente que está vivendo no esquemão do mundo. Romanos capítulo 12, logo no início, São Paulo chama a atenção: não conformeis com este mundo. E tem muita gente que encaixou no mundo como a pedra, aquela pedra de dominó, né? Encaixa direitinho com o esquema do mundo. Então, Paulo chama a atenção para acordar, para manter uma atitude vigilante, ser do dia e não da noite, revestir-se do homem novo. E ele vai lhes dar umas dicas. Nada, está aí dizendo, Paulo: procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glotonorias, comilanças, nada de bebedeiras, nem de orgias sexuais, imoralidades, brigas e rivalidades. Revestir-nos do Senhor Jesus. Então nós devemos, a noite vai adiantando, o dia já vai chegando, despojemos-nos das ações das trevas e vistamos das armas da luz. Então Paulo chama a atenção, e tem muita gente levada pelo esquemão do prazer, do menor esforço, tanta gente com preguiça, com indolência, levando um cristianismo, um segmento de Jesus assim, muito molenga, muito em cima do muro, sem uma definição clara com relação ao projeto de Deus. Aí vem o Evangelho. Nós ouvimos aí este alerta que é feito, a vigilância constante da vinda do Senhor, que Ele vem de muitas formas. Ele vem anunciando com a sua presença. E aí o evangelista, o João, Mateus, ele vai transmitir, e para transmitir essa mensagem da vigilância, usa 3 quadros. O primeiro deles, o primeiro quadro, é o da humanidade na época de Noé. Veja bem, os homens viviam numa alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua vidinha descomprometida. Quando o dilúvio chegou, os apanhou de surpresa e despreparados. Vidinha tranquila, sombra e água fresca, quando muito, nada de compromisso com ninguém. O segundo quadro fala dos trabalhos da vida cotidiana, podem nos absorver e prejudicar a preparação da vinda do Senhor. O terceiro quadro coloca o exemplo do dono de uma casa, que adormece e deixa a sua casa ser arrombada pelo ladrão. Queridos irmãos, vamos fazer essa pergunta para nós. O endereço da palavra é o nosso coração, a nossa vida. Toda vez que a gente ouve a palavra, nós dizemos: o que Deus está falando mesmo? O que essa palavra me diz? Vamos nos perguntar: o que significa estar vigilante? Para você, o que é ser vigilante? Será apenas estar sem pecado?
para não ir para o inferno? A gente pensa isso. Ou acolher as oportunidades de salvação que Deus nos oferece? Jesus continua vindo para nos salvar e nos trazer a felicidade. E nós temos que estar sempre atentos para perceber cada vinda sua. Ele está presente nas palavras de quem nos orienta para o bem. Ele pode estar presente na fala do Padre que está agora dirigindo essa mensagem. Ele está aqui presente. Ele está presente nas palavras, nos gestos de amor dos irmãos, no esforço de quem se sacrifica para construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Hoje, devido ao aumento provocado pelo desemprego, pela fome e de violência, nós assistimos ao fenômeno da busca de refúgio no sagrado. Queridos irmãos, mas o excesso de alegria de certas práticas religiosas, sem compromisso, pode nos tirar a possibilidade de perceber a chegada do Senhor. As celebrações festivas nos fazem mais vigilantes, mais acordados para a realidade que temos a obrigação de transformar, ou funcionam como um sonífero que nos impedem de ver a chegada daquele que vem sem aviso breve. Será que nós não estamos reduzindo a religião somente para cantar, dançar e pular? E pronto, fazendo a religião uma espécie de uma catarsis. Quer dizer, eu desabafo, eu falo tudo assim, eu volto aliviado. E pronto, reforço o meu egoísmo, reforço o meu individualismo. Isso não leva a nada, a transformação de nada. Tanta gente religiosa descompromissada com o outro. Então, não basta celebrações bonitas, festivas, e nós não podemos reduzir. Isso é importante, a vibração da nossa fé, a alegria de ter fé. E por falar nisso, o Papa Francisco lança a sua encíclica Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Então a gente deve manifestar isso, a nossa fé, de uma forma alegre, vibrante, mas compromissada. Não é uma coisa desligada. Nós podemos fazer aquilo que Karl Marx já criticava no tempo, que a religião é um verdadeiro ópio do povo, porque aliena o povo, aliena e não enxerga a realidade que tem que ser transformada. Tem gente que vive no mundo da lua, achando que o verbo se fez carne aqui, não foi na lua, e sumiu essa história aqui. Esse compromisso é que tem que ser assumido. Então, queridos irmãos, agora nós podemos ver alguns motivos que impedem a acolhida do Senhor que vem. Primeiro, os prazeres da vida pode ser um impedimento da acolhida. A pessoa mergulhada nos prazeres, ela fica alienada. No domingo, dorme, come, passeia, pratica esportes e fica horas e horas, quem sabe, frente ao seu computador ou com o seu instrumento, ali você está no computador, e não sobra tempo para celebrar a sua fé na comunidade. Quanta gente tem essa prática, confunde os trem tudo. Exatamente isso. Domingo, dia do Senhor. Outro motivo que pode impedir o trabalho excessivo. A pessoa obcecada pelo trabalho esquece o resto. Deus, a família, os amigos, a própria saúde. Para que tudo isso? Outro impedimento, a desatenção. O distraído não vê o Cristo.
presente na pessoa sofredora. Acha que não é problema seu, é do governo, é da igreja. É esse distraído que não está nem aí com o sofrimento do outro. Posso até rezar muito, mas atropelo o outro numa boa, assim, não, sem compromisso nenhum. E que religião é essa que não leva à caridade, a um compromisso maior? E aí, esse desatenção. E o Papa Francisco tem chamado a atenção numa expressão que hoje está falando de globalização. E ele fala que existe a globalização da indiferença. Tomou conta do mundo. A globalização da indiferença. Não está nem aí com o outro. Eu gostaria aqui de ler o que o Papa ele vai dizer. E quando ele dirigia em Lampedusa, que poderemos estar preparados para a hora que vem o Filho do Homem. O Papa diz assim: a cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fossem bolas de sabão. As bolas de sabão são bonitas, mas não são nada, são pura ilusão do fútil, do provisório. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros, antes leva à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamos-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. Gente, chegamos a isso, chegamos a uma total desumanização. A humanidade está perdendo a sua origem, sonhada pelo Criador, de ser pessoas humanas, solidárias, fraternas, preocupado com o outro, cuidar das pessoas. Nós estamos entrando num esquema que não é sonhado pelo Criador. Quando o profeta está falando assim, um tempo de justiça, de paz, parece estar tão distante esse projeto. Por quê? A gente não está aderindo a ele. Bom, em minha vida, vamos fazer para essa pergunta. Em minha vida, o que mais me distrai do essencial? O que está fazendo você perder o foco do seu segmento de Jesus, da fé? Cada um vai pensar nisso. O que mais me distrai do essencial? O que está me impede tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem? O que está me impedindo? Como desejo me preparar para o Natal deste ano? Apenas programando festas, presentes, enfeites, músicas? Já tem até presépio feito já. Será que é só isso? Ou numa atitude humilde e vigilante a esse Cristo que vem? Participo da novena do Natal em família? Que paz desejo construir? Queridos irmãos, tem falado da importância de se preparar para o Natal através da novena. Tem tanto delas ainda na secretaria. Será por quê? Por que não está me interessando esse tipo de preparação? Vamos pensar nisso. O que está me distraindo? Será que eu não estou acomodado, como diz São Paulo, dormindo? Tem gente que está dormindo mesmo. Não agora aqui, mas dormindo no sentido de um compromisso maior com o outro, com o próximo. E às vezes é aquilo que eu disse: não podemos reduzir a fé,
o seguimento a Jesus, simplesmente encantar, dançar, pular e ter aquele negócio, só isso, e resumir tudo numa gritaria danada, e no entanto não morde nada, é como uma bolha de sabão, como diz o Papa. Vamos então pensar nessas palavras, de que forma eu estou me preparando para o Natal, e hoje é o começo. Vamos então fazer com que este Natal seja diferente em minha vida. Eis o tempo de preparação, esse tempo de vigilância, a vigilância na oração, a vigilância assim no cultivo, na leitura orante, na palavra e na participação sempre da Eucaristia. Um momento em silêncio para cada um pensar o que eu vou fazer nesse tempo de preparação para o Natal.